Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando mais uma edição especial aqui do programa Entre Linhas, em 92,5 da Santos FM, também pela nossa transmissão do Facebook, facebook.com.br Entrelinhas no rádio, no site radiosantosfm.com.br, também no nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Repito, mais uma edição especial do Entre Linhas nesta semana, com convidados especiais. E ele que já está conosco aqui oficialmente, é comentarista do Entre Linhas, o Eduardo Silveira, que é o conhecidíssimo presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista, mas que também é um especialista no assunto seguros de viagens, né? A gente já está, caramba, em abril, né? Daqui a pouco é maio, pumba, junho, julho, já vem aí programação para férias de meio de ano. Acho que está naquela época já das pessoas começarem a planejar como é que vão ser essas férias de meio de ano. Edu, obrigado pela presença, tudo bem? Um grande abraço. Alex, bom dia, né? Bom dia para os nossos ouvintes aí, para todo mundo que está acompanhando. Eu que estou feliz de estar mais uma vez aqui falando do nosso turismo, né? E vários aspectos aí do turismo e estar colaborando com vocês. Né? Eu estou muito feliz mais uma vez. Obrigado. Muito bem. A gente tem alguns assuntos aqui para tratar. Alguns são um pouco mais áridos, outros são mais, digamos assim, suaves, mais light. Mas até por uma questão de linha do tempo, a gente ficou assustado vendo aquele evento que aconteceu em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, do avião, que logo depois de decolar, uma turbina explodiu, pegou fogo, as pessoas ficaram lá apavoradas e tal. Tem os vídeos na internet, a mulher pedindo uma passageira, desce, desce, mas não é assim, né? O avião teve que fazer um trajeto, um voo ali de quase 10 minutos para depois poder sim retornar. E depois eu vi muita gente dizendo, poxa, assusta, mas veja que máquina impressionante, que consegue voar durante 10 minutos, estável, com uma turbina a menos, né? E pousar todo mundo em segurança. Aqui você vê o fogo, fica preocupado. E aí é que está, que a gente está nessa jornada de explicar para as pessoas os direitos delas em relação à segurança, ao seguro, enfim. As pessoas confundem muito, Edu, até onde chega a cobertura do seguro de viagem que ela contrata e onde que entra a responsabilidade das companhias. Explica para a gente. Olha, Alex, é muito interessante a sua pergunta. Aliás, obrigado por ela, porque realmente ela dá uma oportunidade de que a gente preste um esclarecimento público aqui para as pessoas, né? Falando a respeito desses aspectos hoje da segurança da viagem. Então, primeiro falando sobre o equipamento avião. Na verdade, o equipamento avião é algo muito estudado, é algo muito planejado, e é aquilo que você falou. Claro que é uma máquina que passa por revisão o tempo todo, mas imprevistos podem acontecer, né? É muito comum, a gente ouve falar dessa questão de pássaros, né? Que batem de frente, às vezes, com a turbina, né, do avião e ali podem causar algum problema. A gente não sabe, de fato, se foi esse o problema que aconteceu com esse avião em Guarulhos, né? Ainda não se sabe a causa dele, mas o fato é que realmente houve um problema sério com a turbina, né? E para você ver, como você falou, a própria aeronave ela já tem, né, metodologia, já tem procedimentos de segurança que são abordados sempre. Então é importante a gente falar isso e esclarecer para as pessoas, né? Então o comandante, obviamente, ele teve que ocupar aquele espaço aéreo, ele decreta emergência no aeroporto, o aeroporto se prepara para receber aquela aeronave, ele precisa fazer uma volta, né, para poder até sair de uma zona ali de perigo, para não ter nenhum problema no entorno do aeroporto. É também um procedimento onde ele esvazia ali, ele joga o combustível para que, caso haja uma necessidade de um pouso ali de emergência, né, que por exemplo, algo não funcione, o trem de pouso não funcione, que ele consiga ali parar em segurança. E aí, falando para as pessoas a respeito não só desse procedimento de segurança, mas aquilo que envolve uma viagem, é importante esclarecer, né, que cada fase de uma viagem, cada momento de uma viagem, você tem lá uma pessoa responsável, né? A gente fala uma pessoa jurídica, um CNPJ responsável e que vai cuidar daquele momento. Então, quando você está sobre um transporte aéreo, são as leis que regem do transporte aéreo internacional e aqui também no Brasil, regulamentadas pela Agência Nacional, né, de Aviação Civil, que é a ANAC,
né, a famosa ANAC. Então, o que preconiza hoje o direito do consumidor, na verdade, quando acontece um imprevisto? Né? A companhia aérea ela tem que dar o suporte para o passageiro. Então, existem suportes para atraso de voo, existem suportes aí para poucas horas, para um período até de 24 horas, onde a companhia, né, para os períodos máximos, ela tem que dar, além dela promover a reacomodação do passageiro em outras companhias, por exemplo, em outros voos, se o passageiro puder esperar o próximo voo da mesma companhia, ele tem direito à refeição, ele tem direito à hospedagem, a todo esse custo bancado pela companhia aérea, né? E quem tem seguro tem uma cobertura extra, na verdade, né? Se você tem um seguro de viagem, dependendo da apólice, do tipo que você tem de seguro, você tem algumas coberturas, por exemplo, por atraso de voo, né? Por perda de conexão. Então é importante, né? Você vê como é interessante a gente falar sobre esses aspectos aí. E aí é por isso que a gente está aqui esclarecendo, Alex. Aliás, a gente está numa fase da história, né, que hoje já existem os chamados turistas espaciais, né? O cara que faz aquele voo orbital do Jeff Bezos, né? Até o Já capitão. tivemos, é para milionário, bilionário, mas já tivemos, né? Mas daqui a pouco fica barato, Edu. Daqui a pouco você vai até fazer um seguro para viagens espaciais e tal. Estou falando isso porque Artemis foi em direção à Lua, né? E deu um nervoso ver aquela nave subindo, aquele fogo todo. E é uma cápsula, né? Sim. Enfim, é uma coisa assim impressionante. Mas assim, já existe essa tecnologia, os voos suborbitais que eles chamam, né? Que hoje em dia realmente é muito caro, a verdadeira fortuna. Mas quem sabe, né? Em Quem breve, sabe, mas esperemos, né? Esperemos isso. dentro né? do nosso tempo aqui no planeta, a gente possa curtir algo do gênero. Mas estava falando um negócio, a gente estava começando com essa história do avião, e é uma indústria que precisa sempre ter todo cuidado, e tem, né? As empresas são sérias. Óbvio que, eventualmente, uma coisa ou outra pode acontecer, ninguém está livre disso, Sem mas a dúvida. quantidade, até, já que nós estamos falando de espaço, a gente lembra de filme, lembra de série, daquela cena clássica do Superman, né, do Christopher Reeve, quando o helicóptero está caindo com a Lois Lane, ele pega ela, depois pega o helicóptero e termina dizendo assim: olha, senhorita, a estatística aponta que voar é o jeito mais seguro de Mais se seguro, viajar, né? É né? verdade. Se você for comparar com a quantidade de acidentes rodoviários que nós temos, o acidente rodoviário tem quase todo dia. O Acidente de de avião, trânsito, né? A de morte no trânsito, trânsito é muito maior do de que qualquer avião outra. tem, sei lá, é muito mais raro de acontecer. Mas é aquela história, é uma indústria que move muita gente. Até eu estava vendo uma estatística outro dia que a quantidade de voos domésticos que tem nos Estados Unidos, por exemplo, se você pegar aquele flight radar, você não consegue ver de tanto avião passando de um lado para o outro lá. Aqui no Brasil não chega nem perto disso. E a gente está vivendo um tempo de insegurança no aspecto econômico, né, por conta da guerra, das dificuldades, do valor do combustível da aviação. Isso pode impactar nos preços das passagens. Explica essa história para a gente, Edu, e se há alguma questão envolvendo também o valor do seguro. O cara fala assim, pô, a viagem está mais cara e tal, será que o seguro vai ficar mais caro também? É importante esclarecer, né, Edu? Eu acho que é importante a gente falar, né, sobre esse momento que a gente está vivendo e a gente acredita e todo mundo espera que seja só um momento, né? As próprias companhias, na verdade, elas já fazem acordos. Eu tive recentemente um encontro com uma companhia europeia e estava perguntando para elas, né? Olha, qual é o impacto aí desse aumento do petróleo no mundo e que interfere também na querosene do avião, né? E eles estavam me explicando que eles fazem muitas vezes acordos, né, para compra já de combustível por períodos longos. Então eles compram lá um lote, vamos fechar um contrato de 6 meses, de 8 meses. Então o que as companhias atualmente explicaram, né, as companhias que já possuem esse planejamento, principalmente quando ela voa de um país para o outro, né? As companhias europeias que vêm para o Brasil e as do Brasil que vão para lá acabam tendo esse tipo de postura de ter esse contrato, né? Para procurar ter um preço mais estável do combustível, faz um preço médio nesse contrato.
Então, eles conseguem manter o preço aí por mais algum tempo, por isso que até agora a gente também não sentiu o impacto de aumento, mas é certo que quando o combustível aumenta, tudo na sociedade aumenta, né, Alex? Sim. Desde o pãozinho na padaria, desde o leite, do hortifruti, desde a fruta. Então, assim, toda a sociedade ela é impactada com o aumento do custo do combustível. Certamente nós vamos ter a previsão já de aumento das passagens aéreas. O aumento inicial ele pode ser de 20%, porque existe uma coisa que a gente chama de composição tarifária, né? Como é que é composto o preço de uma passagem aérea? É pelo trajeto voado, pelo equipamento, pela própria manutenção e desgaste, é pelo preço do combustível, é pelo preço dos funcionários. Então, assim, 30% do custo operacional, né, de uma companhia aérea é com o combustível. Né? Então, o combustível é algo essencial. Sem um combustível, a máquina não voa, né? O equipamento não voa. Então, é importante dizer isso para as pessoas, sim, que a gente deve ter. Hoje, a gente está tendo um aumento médio em torno de 50%, 55% no preço do petróleo, né? Desde o início do conflito com o Irã aí no Oriente Médio, e isso deve gerar um impacto mais ou menos de em torno de 20% no preço para o consumidor do aumento das passagens aéreas. Mas todo mundo já sentiu que o que as companhias fizeram? Elas, no momento, Alex, elas não aumentaram, mas o que elas fizeram? Elas tiraram as promoções. Então, veja, já não tem tanta tarifa promocional como a gente estava vendo e estava acostumado, seja no Brasil ou seja lá para fora do Brasil, né? Então, isso as pessoas já estão sentindo mesmo. Até porque eu imagino que dentro do planejamento das companhias de custo e de lucro, enquanto a guerra não se resolver, a gente vai ter muito cancelamento para aquela região, né? Para aquela Dubai, por exemplo, já está Emirados tendo. Árabes, né? Arábia Saudita, a gente já ter 2 GPs da Fórmula 1 lá, essa turma que tem dinheiro e que viaja acompanhando a Fórmula 1 o mundo inteiro, foram 2 os GPs cancelados, né? Estão tentando passar para uma outra data, mas vai ser muito difícil. Então, assim, você imagina se 2 destinos turísticos, Dubai, Emirados Árabes, Catar, a própria Arábia Saudita, né? Hoje tem menos frequência de turistas, as empresas, de alguma forma, vão tentar compensar com outros destinos, não sei. E os voos que tiverem que ir para lá, eventualmente, né, vão gerar algum tipo de preocupação, porque não tem como também você evitar, ou impedir 100%. Né? Teve jogador de futebol, que nem o Lucas Veríssimo dos Santos, que ficou esperando o voo, né, para sair lá do Catar e vir para cá, para jogar aqui, enfim. É algo que assim, o próprio setor do turismo, imagino as próprias seguradoras, toda essa cadeia econômica que gira em torno das viagens, ficar no compasso de espera, né, de que se resolva logo e depois os desdobramentos que ainda vão ter, né? Porque a gente, nesse meio ali, a gente está falando do Oriente Médio, mas a gente tem polos importantes, né? Que é o próprio Catar, como você está falando, que é um hub importante, o próprio Dubai, né? Que também é um ponto de conexão importante ali, né? Para deslocamentos, e Israel, que tem um movimento muito grande também, né? Com o turismo religioso. Então, veja, toda aquela região, ela está impactada de alguma maneira. A gente vê ali no meio do caminho quem que está livre? A Turquia, né, que está mais tranquilo e que os voos estão acontecendo normalmente, o país está acontecendo normalmente. A gente vê o movimento de Egito também, né, nós temos voos para o Egito, mas os voos que eram via Oriente, eles estão acontecendo via Europa, por exemplo. Então, isso torna a viagem mais longa e também mais cara, né, Alex? Isso é importante dizer. Então, a demanda ali para essa região, ela ainda está realmente bastante prejudicada nesse momento aí. Isso impacta no valor dos seguros, Edu? Olha, diretamente no valor do seguro, não, né? Porque o seguro ele envolve o quê? Ele envolve serviços médicos, né?
coberturas médicas principalmente. Então, por enquanto, não. Mas se houver um aumento de custo geral, né, na economia, um impacto que seja muito grande econômico, obviamente vai aumentar também o custo do hospital e, obviamente, o seguro vai ter que repassar esse custo no preço final para o consumidor. Então, no final, fica caro para todo mundo sempre, né? A guerra ela nunca é boa, né? Um conflito nessas proporções não é bom para ninguém. Primeiro, pelas vidas perdidas, né? Pela instabilidade que gera no território, pela falta de comida que acaba acontecendo, água potável, né? Acaba acontecendo uma disseminação maior de doenças, né? Ali na região e, obviamente, um impacto internacional com tudo isso de forma econômica, né, em outros países. Você sabe que, chegando nessa história, passando por essa história, eu me lembrei do fato de que nós tivemos um idoso aqui de Santos, que, aliás, foi meu vizinho no prédio, ele morou no prédio onde eu moro, o seu Paulo Velasquez, ele já mudou, o seu Paulo Vasques Alvarez, perdão, de 84 anos, ele morava aqui no prédio, ele mudou e tal, morava no meu prédio e mudou, e ele ficou preso num cruzeiro, né? O cruzeiro tinha saído, ele chegando aqui, deu entrevistas e tal, falou com a imprensa sobre essa estadia dele lá e tal, e a família ficou aqui, né? E aí ele contou com pessoas que ajudaram, né? Que estavam no cruzeiro e que deram algum suporte para ele. E aí, você vê que eu estou, enquanto a gente conversa aqui, uma coisa vai ligando a outra, eu vou procurando aqui os temas, né, também. Por exemplo, tem uma manchete que eu encontrei aqui sobre os cuidados e coberturas essenciais que são oferecidas para idosos que viajam sozinhos. Acho que a gente não tinha tratado desse tema anteriormente, né, no outro bate-papo que a gente teve. Exatamente. Então, por exemplo, esse caso do seu Paulo lá no cruzeiro, no Oriente Médio, quando a guerra estava do jeito que estava, chamou a atenção para esse detalhe. Eu não sei dizer se ele tinha contratado seguro ou não, mas se ele tem um seguro contratado, a família contrata para uma pessoa nessa condição, ela tem uma série de coberturas para uma eventualidade que estão garantidas nesse contrato, né, Edu? É isso aí, e principalmente eu falo, né, a questão quando você contrata um seguro de viagem, que você está pensando em viajar, a principal questão, eu falo assim, na hora da emergência você tem para quem ligar. Então você vai ligar para a central do seguro e vai ter um atendimento na sua língua, alguém que vai estar te dando as orientações ali, porque aquele primeiro momento é um momento de nervoso, né? De expectativa, de dúvida, de ansiedade. E essas situações, por exemplo, elas podem desencadear outra, um mal súbito, né? Uma dor de cabeça, de repente uma taquicardia, de repente cai a imunidade e pega uma gripe. Então, tudo isso, né, acaba acontecendo. Esses fatores externos, né, e emocionais, eles também influenciam na nossa saúde, na saúde do viajante. E a pessoa de idade, por exemplo, principalmente que está sozinha e ela tem um seguro de viagem, a gente tem uma cobertura que é o acompanhamento, né, de um familiar. Então, você imagina, né, se ele tivesse passado mal, por exemplo, e tivesse que ir para um hospital, né? Numa condição normal, por exemplo, ele estando num outro país qualquer, nos Estados Unidos ou na Europa, o que o seguro faz? O seguro, ele ajuda, ele paga, né? Ele faz o reembolso de uma passagem aérea para que um familiar possa encontrar esse parente idoso e estar lá com ele fazendo um acompanhamento. Então, veja, o seguro tem essa cobertura também, né? De você dar esse tipo de assistência além da assistência médica. E se for num caso mais grave ainda, né, onde que ele precise adiar a viagem, interromper e voltar para o Brasil, o seguro também tem essa cobertura, Alex. Então, não só para uma pessoa de idade ele é importante, mas também para uma pessoa que viaja sozinha, um homem sozinho, uma mulher sozinha, uma criança, enfim, para qualquer tipo de passageiros, até para famílias, né? Que isso me chamou a atenção, porque eu lembrei desse caso, e como Santos é uma cidade que tem muitos idosos, a Baixada tem muita gente, 50 a mais e tal, mas esse percentual é ainda maior em Santos.
E a gente vê que é muito comum, a família está lá, né, os filhos, os netos estão na escola, estão trabalhando, e tem muito idoso que, depois de aposentado, ele realmente vai conhecer o mundo, né? É claro, Conhece está o com estado, saúde, né? Está com conhece o saúde para Brasil, o viajar. cara vai de van para o interior, vai de ônibus para outro estado, ou vai de avião, ou faz um cruzeiro, ou pega um avião, vai para outro país. Então, é importante que a gente diga isso para quem está nos ouvindo e assistindo, as famílias entendam, porque preocupa, porque o idoso é que nem criança, né? A preocupação vira quase a mesma. Você fala, mas é um adulto, tem experiência, sabe se virar e tal. Mas tem uma situação mais frágil. Então, as pessoas precisam ter alguma segurança. Isso que você falou, por exemplo, se você manda um filho estudar longe, por exemplo, que é o meu caso agora, tem um contato lá de alguém, né, uma outra pessoa que a gente possa ligar, está tudo bem e tal, a gente fica mais tranquilo, né? E o seguro traz isso. Eu reforço o que eu disse da última vez que a gente conversou. A gente só lembra dessas coisas depois que acontece algo do Exatamente. gênero, né? A É gente o tem tipo uma. de coisa que é uma economia que acaba sendo perigosa, né, Edu? Exatamente, prejudica a viagem. Eu falo que assim, às vezes é a falta dele, né? A falta de um seguro, ele prejudica totalmente a viagem do passageiro em todos os sentidos. A gente, quando fala de idosos também, a gente tem que lembrar que assim, os idosos, muitas vezes, eles são dependentes dessa assistência, de falar com alguém, de ter mais informação, até porque a gente está num mundo hoje, Alex, que ele é muito tecnológico. Então você passa no aeroporto, é QR Code, é tudo totem, é tudo aplicativo, não tem mais com quem você falar muitas vezes, né? E é aí que esse é o problema. Aconteceu um problema, aconteceu um mal súbito, eu perdi o documento, não estou bem, o que eu faço? Né? E aí que a gente fala, o seguro está aí para isso, para você saber para quem você ligar e pedir assistência lá e eles vão te orientar da melhor maneira possível. E se for o caso, é como a gente já repetiu e eu gosto de falar sempre, a pessoa não está bem e ela não está em condição de sair ou ela está insegura para sair, eu estou nervoso, eu não falo inglês, eu não consigo sair daqui, eu não consigo ir para o hospital. A gente manda um médico lá no hotel para verificar a pessoa. Sim, que é bom, né? Com Sem tranquilidade dúvida. tudo fica melhor. O seguro é para isso, né? A gente fala que é para isso. É claro que, como um seguro de carro, como um seguro de casa, né? A gente paga para não usar, né? Muita gente fala, eu não quero usar o seguro, né? E tá tudo bem se você não usar. Mas também, se você precisar, você sabe que tem. E você sabe, essa questão do seguro é tão importante, a gente até na nossa conversa anterior, você falava sobre países que obrigam Isso. você ir para lá ter o seguro. O Brasil não obriga quando vem para cá, mas Argentina, países na Europa e tal. E eu estava vendo esses dias também que a Tailândia, por exemplo, ela lançou um programa oferecendo seguro de viagem, mas com o objetivo de atrair turista. De atrair turista, Para atrair mais exatamente. gente. O cara fala assim: bom, eu vou para a Ásia, deixa eu ver para onde eu vou. Vou para o Vietnã, vou ali para a China e tal. Mas a Tailândia foi lá e falou assim: não, quer saber? Vem para o meu país que eu estou te dando um seguro de viagem. A notícia ela não é nova, ela tem exatamente 2 anos, mas acho que muita gente não sabe disso. Então, Isso foi, isso foi principalmente durante a pandemia, né? Eles queriam mostrar, na verdade, que o país tinha estrutura. Então, veja, quando eu falo de seguro de viagem, eu estou falando de um padrão ou de uma responsabilidade, por exemplo, com os serviços médicos, bastante grande, né? Um padrão internacional. Então, a gente tem vários hospitais no mundo e aqui no Brasil, por exemplo, que são credenciados com o seguro de viagem, né? Com seguros internacionais que estão aptos para atender. Então, cria-se um padrão, né? Então, a pessoa que mora lá fora, que mora na Europa, que mora nos Estados Unidos e está mais acostumada com isso, e ela sabe, ela entende que a saúde é um negócio particular, ela fica mais tranquila. Ela sabe, pô, se tem um seguro lá na Tailândia é porque tem um hospital conveniado de qualidade, então eu posso ir para lá, né? E é o mais ou melhor menos o isso. melhor é ir com os dois, né? Sem Tem o do dúvida. governo lá e tem o que é aqui, né? Sem Você tem dúvida, sem dúvida. uma dupla proteção, mas o dado é interessante porque, veja só, o Edu tem razão, ele está com a memória boa.
em busca de atrair os turistas naquela oportunidade, 2 anos atrás, eles lançaram uma cobertura de saúde gratuita equivalente a quase R$ 70 mil em caso de acidentes. É Eles isso aí. receberam em 2019 40 milhões de visitantes, e por conta da pandemia, esse número reduziu para cerca de 28 milhões em 2023. Então, naquela oportunidade, eles buscavam, né, com isso. Então, Ah, só a título de curiosidade para entender sim, como sim. a questão do seguro ela deixa todo mundo mais tranquilo, quem viaja, quem fica aqui, o familiar, mas como os países entendem isso como um investimento até para atrair, né, e para fazer girar mais essa roda do turismo, né, Edu? Às vezes, Alex, a gente não tem a noção, né, de como é o comportamento em outros países, né? E aí é legal o turismo, né? Ele promove essa troca, esse intercâmbio. Então, o que, que acontece hoje com os países da Ásia, né? Tailândia, Vietnã, ali o próprio Nepal, né? Essa região toda, existe hoje um movimento de turista que é o nômade digital, né? Que é o cara que trabalha online e o cara pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, os países ali da Ásia, eles estão buscando esse cliente, buscando atrair essas pessoas para que essas pessoas estejam no país deles, consumindo no país dele. Porque ele está num hotel, ele está no Airbnb, ele come, ele traz o dinheiro de fora, né? Então a gente fala que o turismo, ele faz muito isso, ele traz o dinheiro de fora para dentro da nossa economia. Então, o nômade digital hoje, principalmente na Ásia e Tailândia, por exemplo, nossa, é muito grande, é muito alto. E a estrutura deles é excelente, de internet, de conexão, de estabilidade de internet, de alcance de telefonia. Então, não é inóspito como muitas vezes a gente imagina. Né? Às vezes a gente imagina aí. O cara fala Vietnã, já pensa no Rambo, né? Já pensa no Rambo, já pensa no filme de Hollywood, né? É, Já pensa na selva, no meio do mato, e não é nada disso. São grandes cidades, né? Cidades ali internacionais e que tem toda essa infraestrutura para oferecer, além de, obviamente, da cultura local, que é bastante interessante. a minha irmã teve por essas bandas aí recentemente, aquelas bandas, né? Lá, É, Tailândia, acho que ela foi Singapura, eu acho, agora não vou me lembrar. Ela tirou foto lá com os elefantes e tal. Deve ter até esse bobear seguro para patada de elefante, indo trombada, literalmente. Tu vai ter uma trombada de elefante lá, né? Um safari. Tem aquelas coisas engraçadas, né? Que o cara. Mas é o tem. seguinte: tem coisas que é bom a gente dizer, porque o seguro ele cobre o que é natural. Se aconteceu o que a gente vê na internet, que esses malucos que se botam uma roupa de leão, tu já viu? O cara Pois se é, então. fantasia de leão, aí ele sai correndo no meio da savana e fica provocando o leão. Aí o leão olha assim para ele, tipo, deixa ele sentir teu cheiro direitinho. Aí tu vai querer cobrar do seguro depois? Não. Tu botou uma fantasia de leão, tu foi circular no meio deles, tu vai tomar uma mordida ali. É bom A gente, falar a pro gente, cara que não é é, assim, né, Edu? A gente fala muito isso, né? O seguro ele cobre bastante coisa, mas ele não cobre tudo. E principalmente quando, como o Alex está dando um exemplo aqui, quando você coloca a sua vida em risco, né? É importante falar isso. O seguro existe para quê? Para preservar a sua saúde, preservar o seu investimento, preservar, cuidar da sua vida. Agora, você também não pode se colocar em risco, né? Você não pode estar em qualquer tipo de avião, qualquer tipo de aeronave, achar que você vai pular do precipício lá, do bang jump, É. e vai estar tudo ok. Fazer Não, não é selfie, assim, né? né? Selfie, Exatamente. selfie perto Em de lugar queda ali. proibido, É. né? Hoje, o comportamento do turista é muito importante, na verdade, né? A gente tem muitos aspectos hoje, quando a gente fala de uma viagem, né? E do comportamento e da posição daquilo que é um turista. Tem até um termo que a gente tem falado muito sobre isso, que é a medicina do viajante, por exemplo, né? Saber quais são as vacinas, quais são os documentos, como é que eu preciso me comportar, em qual destino que eu vou, o que eu tenho que ter. Então, tem a medicina do viajante e todo esse comportamento aí que o turista tem que ter perante aos países visitados. Muito bem. A gente está aí caminhando para a reta final desta nossa edição especial do Entre Linhas. Logo, logo o Edu estará novamente conosco ao vivo no estúdio e tal, né? A gente está aí na reta final da temporada de Cruzeiros Marítimos e
é um período do ano em que o Edu tá correndo para lá, para cá e tal, como APT e também como profissional dessa área do turismo, dos seguros, enfim. E a gente já explicou anteriormente essa diferença que existe, né, dos modais. Acho que a gente até pode pensar lá na frente numa pauta dos modais ferroviários, afinal de contas, todo mundo está querendo, né, que tenham trens que venham para cá, viagens turísticas de trem do interior de São Paulo para cá, a gente pode pensar nisso mais para frente. Mas, enfim, está terminando a temporada de cruzeiros marítimos e, assim, eu não me recordo de ter ouvido nenhum problema, pelo menos aqui em Santos. Claro que, eventualmente, tem uma coisinha ou outra, mas nada que seja fora do comum, né? Especialmente como a gente teve no primeiro momento da pandemia, porque a temporada estava no meio, quando a pandemia foi oficialmente, né? Foi assim, né? Lá atrás, quando ela foi determinar a pandemia, já tinha gente que estava em alto mar, inclusive. Nesse universo dos seguros, acho que tirando o que aconteceu lá, infelizmente, lá com o navio Presidente Besnard, que não é um navio de turismo e tal, mas está no equipamento turístico que é o Parque Valongo. Infelizmente adernou lá por uma série de questões, agora vai ser recuperado, mas na temporada de cruzeiros aparentemente foi tudo tranquilo, né, Edu? Olha, foi uma grande temporada para a gente, estamos muito satisfeitos, né? Como disse você, não houve escândalos, não houve polêmicas, uma temporada super tranquila, como tem que ser, aliás, né? Todo o turismo, né? Toda a indústria do turismo, ela se prepara para isso, né? Para oferecer o seu melhor do entretenimento, do lazer, para que as pessoas possam curtir esse momento, né? Essa uma semana, esses 8 dias a bordo, curtindo, descansando, com boa alimentação. Então, olha, foi muito boa essa temporada. A gente ainda, obviamente, não tem os números, porque ainda ela se estende um pouquinho mais agora, até meados de abril, até dia 19, mais ou menos. A gente ainda tem alguns cruzeiros para completar, mas olha, até aqui tranquilo, Páscoa tranquila. Então, assim, a gente está muito feliz, viu, Alex? E olha, aumentou, a gente percebe, né, o número de pessoas visitando a cidade de Santos, né? Isso é uma coisa que chamou bastante atenção nossa, o número de turistas, o número de pessoas, né, cada vez maior na nossa temporada, visitando na nossa cidade, frequentando o nosso comércio, passeando, visitando o Museu Pelé. Então, isso também é um grande indicador. E a próxima temporada, 26, 27, que já vem com muita novidade, que vem com uma nova companhia espanhola que a gente está esperando, que é o Cor Azul, né? Que a gente está todo mundo ansioso por esse lançamento aí que já foi feito inicialmente. E é isso, a temporada termina super tranquila, muito satisfatória, e a 26, 27 vem aí com muito mais novidade para a gente, se Deus quiser. O Edu, só uma dúvida que me veio agora. Quando a gente fala do cruzeiro marítimo, ele tem ele é diferente. O avião, quando você desce no lugar, desceu, acabou. Você aluga um carro no país, vai para casa de um parente, pega um ônibus e tal, você está no hotel, é outra história. O navio, como ele é um hotel praticamente, quando ele dá essas paradas, as pessoas descem para... Tem lá algumas horas para conhecer a cidade, fazer um tour pela cidade e tal. Essa questão do seguro, ela é completa no sentido de quando o passageiro desce também. Existe alguma diferença, por exemplo, o seguro tem alguma variação? Eu vou descer numa cidade maior, que tem uma questão de criminalidade talvez um pouco mais acentuada, ou se você vai descer num porto que seja mais tranquilo e tal. Esse tipo de detalhezinho é analisado na hora do seguro. Uma coisa é o cara dentro do navio, né? Outra coisa é quando ele pé para fora e vai andar pela cidade. Também aquela outra, mesma comparação, não dá para o cara aprontar mil e umas quando está num lugar que ele não conhece. Mas o guia vai ajudar e tal, mas a gente sabe que é diferente. Quando ele desce do navio e está andando lá, o seguro também dá esse respaldo para o passageiro? Alex, essa é uma excelente pergunta que você está fazendo, me dando a oportunidade de esclarecer isso para todo mundo que está acompanhando e ouvindo a gente. Olha só,
nem todo seguro é igual, isso é importante a gente ressaltar. Cada produto, cada companhia, ela tem uma característica diferente. Então, nós temos produtos, por exemplo, tem seguros que só cobrem a bordo do navio e tem seguros que cobrem o a bordo e cobre o terra também, cobre os passeios, cobre o deslocamento. Tem seguro que cobre a partir do momento em que você sai da sua casa. Olha, eu moro, vou dar um exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, né? Ainda vou pegar uma viagem de carro até chegar em Santos, até poder embarcar e fazer o meu cruzeiro. Tem seguros que cobrem a partir da tua casa, a tua saída da tua casa, o teu trajeto na estrada já está coberto se houver, por exemplo, um acidente, um imprevisto, algo de necessidade médica, por exemplo, né? Até que te impeça de continuar a viagem. Então é importante esclarecer que existem vários tipos de produtos e essa orientação, a gente fala muito, é do profissional do turismo, é do agente de viagem. Então, assim, todo mundo que for viajar, consulte um profissional do turismo, consulte um agente de viagem, faça esses questionamentos. Olha, eu quero um seguro completo, ou então não, pode ser um seguro básico que cobre só o navio para mim, não tem problema. Então, assim, é tudo, na verdade, tem que ser esclarecido, né, Alex? E a orientação, ela parte do agente de viagem, do profissional do turismo. Muito bem. O Edu que já está se preparando, porque afinal de contas eu falei no começo do programa que no meio do ano tem férias, mas no meio do ano tem Copa. Tem Copa do Já Mundo, vai que ver não acabou ainda. vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para o México, para onde você vai? Que grupo você quer ver? Que seleção? É uma Copa que tem mais seleção, obviamente. Até o álbum de figurinha diz que vai ficar mais caro, porque tem mais seleção. Imagina, Sim. eu estava vendo uma estatística que o cara, para completar, vai gastar uns R$ 1.000 para completar o álbum de figurinha. Se der repetida, vai dar nervoso. São 64 seleções, são cento e tantos jogos dessa vez. É jogo que não acaba mais. Enfim, e tem muita gente que se planeja, né? Que viaja sozinha, Claro. se arruma lá, ou que vai numa excursão, vai com amigos, enfim. Então, eu imagino que para o setor do turismo no meio do ano, olha, vou te falar, do mesmo jeito que a gente falou que quando cancelou a Fórmula 1, eu acredito que os Estados Unidos, dentro desses problemas geopolíticos que nós temos no mundo, vai aumentar ainda mais a sua questão de segurança, né? Porque infelizmente a gente teve já questões de terrorismo, inclusive em Olimpíada e tal, né? Mas eu acho que eles vão aumentar bastante a sua efetividade de segurança para que as pessoas possam lá, quem pode, né, curtir a Copa do Mundo. E sempre ano de evento como Copa e Olimpíada, o pessoal do turismo fica, né, acho que não deve nem dormir, né, deve dar um negócio que todo mundo vai viajar, todo mundo para uma sede. Aqui agora ainda tem essa de dividir, né? Mais de um país lá, o Brasil ganhando no Japão e na Coreia. Mais de um país fazendo a Copa do Mundo, então, e não é um país pequeno, os Estados Unidos vão combinar, o Canadá e o México também são razoavelmente grandes, né? Não são países como Portugal, menores, enfim. Então, te prepara aí, viu? A bola vai rolar e você vai ter que bater o escanteio e correr na área para fazer de cabeça, viu, Edu? Não Olha, tem Alex, jeito. esse ano a gente está muito feliz porque tem muito trabalho, né, para gente, e trabalho para a gente é coisa boa. Primeiro porque a gente está realizando o sonho das pessoas toda vez que vem um ano, né, de grandes eventos internacionais, Olimpíada, Copa do Mundo. Muita gente tem esse sonho, né, de ir para uma Copa, de ver um jogo do Brasil, de ver o jogo de uma seleção, e principalmente agora, como você citou, com 3 países envolvidos, Estados Unidos, Canadá e México, os deslocamentos eles vão ser bastante grandes, né? Eles vão depender muito da malha aérea, muito de planejamento, não dá para fazer em cima da hora, não dá para fazer um voo no dia do jogo, porque você não sabe, o voo por segurança, ele pode atrasar, ele pode ser cancelado, né? Então, todo esse planejamento, ele requer realmente, mais do que nunca, uma consultoria, e é como eu disse a palavra aqui, é planejamento, né? Organização dessa viagem. Então, é super importante, e a gente está aqui preparado para isso, com todas as fases, com todos os ingressos e passando de um país para o outro. Então, todo o turismo está preparado, muito bem preparado para isso, né? Já existem aí operadoras especialistas nesse produto já há anos
que já estão acostumados a fazer isso, né? Muita gente só compra semifinal ou já compra final direto, porque quer viver aquele momento. Então, a gente tem todas essas oportunidades e o seguro também está embutido. Existem produtos especiais do seguro que vão atender nos 3 países, né? Você não vai precisar ter um seguro para cada país, não. Um único seguro já vai atender os 3 países, dá suporte, já vai entender o perfil de quem está indo para a competição e é jogador e tem o ingresso oficial também. Então, assim, tem muita coisa. E, obviamente, que esse ano é um ano de muitos feriados também, né, Alex? É importante ressaltar. Então, por isso que eu falo que é de muito trabalho para a gente, né? De muita novidade. Hoje, obviamente, a gente está vivendo um período de incerteza, um pouco de dúvida, de transição, né? As pessoas ficam segurando um pouquinho para poder fazer a sua viagem, a concretização do seu planejamento de viagem por conta desses conflitos internacionais, mas a gente sabe que vai passar isso. Os Estados Unidos é um país muito preparado e muito preocupado com a segurança, principalmente desde 2011, quando aconteceu a tragédia das Torres Gêmeas, né? Muitos protocolos de segurança surgiram a partir dali, daquele momento de estudo, de organização, de planejamento. Por isso que a gente fala também que as viagens, Alex, elas estão cada vez mais tecnológicas, porque é tudo por aplicativo, é tudo por internet, é tudo por biometria, é tudo por já uma prévia organização. Então, o americano, principalmente o americano, ele já sabe de todo mundo que está indo para lá, ele já sabe o nome de todo mundo que está no avião, ele já conhece o histórico, ele já tem tudo. Então, a gente sabe que para quem for, vai ser uma Copa bastante segura e bastante tranquila. Tomara que o Brasil faça uns golzinhos e ganhe, né? Porque assim, é a última vez que o pessoal vai ter que ir à Copa do Mundo, é a despedida do Cristiano Ronaldo e do Messi, da Copa, né? E vamos ver se o Brasil faz uma graça na Copa do Mundo, né? Chega, às vezes, meio ali sem ser favorito e tal, e acaba surpreendendo. Edu, para quem quiser mais informações aí sobre os seguros de viagens, aquele contato especial de sempre aí, redes sociais, site, enfim, aquela prestação de serviço que você faz sempre. É isso aí, eu vou colocar o canal que é mais fácil para todo mundo aí no Instagram. Então, quem precisar pode me procurar, tirar dúvida, informação. Se quiser mandar alguma coisa, a gente depois responde aqui no programa, alguma dúvida coletiva que seja importante para todo mundo. É só procurar lá no Instagram. É o @eduardosilveira.oficial. É muito fácil e todo mundo vai achar lá rapidinho. É bom deixar claro que é o oficial, porque se for outro Eduardo Silveira, é o genérico, não é? É o fake, é o fake. É o fake. Cuidado com o fake. Valeu, Edu. Obrigado. Eu sei que semana que vem você vai estar enrolado, indo para cima e para baixo e tal, mas aí depois você vai ter mais história para contar no nosso próximo bate-papo. Obrigado, Edu. Até a próxima. Meu amigo, eu que agradeço. Desejo um ótimo dia aí para os nossos ouvintes, né? Estou muito feliz de estar participando com você. A próxima semana eu vou estar ausente. Vamos explicar para o pessoal. A gente vai estar em um congresso, buscando mais novidades ainda para o nosso turismo. E certamente eu volto na próxima semana com muitas novidades aí, tá bom? Te agradeço a oportunidade aí. Um ótimo dia para todo mundo. Muito bem. E o Edu vai trazer um apanhado geral desse congresso aí no nosso próximo bate-papo, tá bom? E assim a gente fecha esta edição do Entre Linhas, que volta nesta próxima edição, no próximo programa, com mais um convidado especial para você. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.